dia, cheguei. Tarde, mas cheguei. Tudo bom com vocês? Boa noite. Entrei. Vamos mandar um aviãozinho pro pessoal aqui. Quem puder entrar, entra. A gente vai ler mais um capítulo hoje do livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, capítulo 9 já. 9. A gente começou um dia desse, já tá no capítulo 9 já. Tudo bom? Cordeiro, seja bem-vindo. Marquinho. Demorei, mas cheguei. E hoje vai receber o convidado, um super gente boa aí. Já participou do encontro já, tá bom? Espero ele chegar por aí. Espero ele chegar. Como é que vocês estão? Estão bem? A gente vai ler o capítulo 9, Chorando para Servir, de Joana de Ângeles. Vamos lá o que eles vão falar pra gente, né, hoje, né? Ele chegou aí, já vou chamar, peraí. Só um momento. Tudo bom? Flavinha chegou aí. Demorei, mas cheguei, Flavinha. Você pensar que não ia fazer live hoje, eu vou fazer live. Sim. Tudo bom? Marcos, boa noite. Doug Muro, boa noite. Marquinho, vamos lá chamar o convidado aí. Super gente boa. Chama. Ai, Jesus. Oi, querido. Oi, querida. A espiritualidade, ela tá com essa cara, assim, ó, olhando só o seu atraso, viu? Você acha que o povo não tem o que fazer lá na espiritualidade, não, né? Ela viu aqui ela viu a ocupada aqui. Só olhando o nosso atraso aqui, assim, ó, bem aqui, ó. Também tava, isso que eu tô ligado onde tu tava aí, deixa pra lá, vamos começar. Boa noite vocês, chegaram aí, tudo bom? E você tá bem? Noite, tá melhor? pessoal. Tá. Como foi o dia aí? Tô bem, graças a Deus. E você, dona Babi, como você está? Estava estudando hoje, descansei um pouquinho tarde. Você é uma garota muito estudiosa, né? Não larga os livros. Assim, tô aprendendo, voltando a ler, eu não sou um estudioso, assim. Boa noite, pessoal que tá entrando, boa noite. Boa noite, linda amiga. Minha mamãe aí chegou, ó. Ela é artista. Oi, boa noite, mãe da Babi. Ela faz de tudo aí. Agora fiquei curioso, o que ela faz? Ela que me presta os livros, esses livros assim aqui, ó. Então tá certo. Tá certo. Boa noite, Zelda, minha prima. Tudo Seja bem? Bem-vinda. Bom, quem chegou pela primeira vez hoje, eu estou estudando o livro O Mestre de Amor aqui, de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana, de Ângeles. E cada capítulo tá sendo um puxãozinho de orelha pra gente. Tia Luiz chegou aí. Aloysio. Chegou atrasado e já fixei o comentário pra ele não ficar falando nada aí. Falo na live dele aí. Ô, Aloysio, só pra avisar que ela conectou atrasada também, viu? Era 7 horas, ela conectou 7h07. Vamos embora começar que o tempo é ouro, né? A gente tá aqui pra passear, não, né? Mas foi um atrasinho leve, minha gente. Não foi intencional, não, tá bom? Vamos embora. Começar. Vamos lá. Chorando para servir. Vamos ver o que ela traz pra gente hoje. Você já estudou direitinho, né? Sabe mais ou menos o que vai falar. Muito bem. Eu nasci pronto, dona Babi. Quem nasceu pronto? Deixa eu só fazer um comentário. Sim, se apresente aí. Meu Deus, esqueço das coisas. Pode falar, hein? Introduzir alguma coisa aí, pode falar. Não, na verdade eu vou falar do livro, né? Boa noite a todo mundo. Quem não me conhece, eu sou o Will. Eu criei aí o canal Espírita Amigo já há uns 9 meses, né? Com a intenção de aprender um pouco mais, porque a gente sempre é aprendiz nessa vida, né? Porque às vezes a gente está tentando passar algum conhecimento, a gente acaba aprendendo algum conhecimento, né? Que está nos comentários, aí vem alguém na menção, no inbox ali,
fala sobre algum problema e a gente fala, caramba, tanta gente, né, passa por tantas coisas que a gente nem imagina passar. E às vezes o nosso problema é tão pequenininho perto do outro, e às vezes o problema do outro é uma pequena cura para os nossos próprios problemas, né? Às vezes a gente acha a nossa saída no problema do outro e vice-versa, né? E esse livro, e esse capítulo, ele traz mais ou menos isso, né? Mas eu ia fazer só uma brincadeirinha aqui, que eu ia falar o seguinte. A pessoa, quem está assistindo essa live, digamos que vocês não sejam espíritas, e estejam curiosos, né, para conhecer a doutrina, com vontade de conhecer a doutrina, não comecem por Joana de Ângeles. Não comecem por Joana de Ângeles. É a linguagem mais difícil do espiritismo. Porém, é uma das autoras que mais consegue transmitir a sensibilidade junto ao médium, em minha opinião. Assim, é uma linguagem difícil. Quando eu falo não comece, não porque ela, por ser ruim, muito pelo contrário, é muito boa. Mas eu acho que para a gente chegar na Joana de Ângeles, a gente precisa passar por muitos livros da codificação espírita, codificado por Allan Kardec, livros de André Luiz, que são livros mais fáceis, digamos assim, tem uma linguagem mais fácil. E Joana de Ângeles tem uma linguagem um pouquinho mais difícil, mas ela tem uma sensibilidade que poucos amigos do plano espiritual possuem. E com a parceria com o Divaldo Franco, ela consegue alinhar assim, um conhecimento e um ensinamento fantástico. Minha mãe falou aqui, não acho, porque ela gosta de Joana de Ângeles. Mas assim... Não, eu também gosto, eu adoro, mas é só para quem está começando. Tá começando. Eu acho. Quando eu comecei no Espiritismo, eu tive muita dificuldade com Joana de Ângeles. Aí o que eu fiz? Dona Joana, espera um pouquinho aqui do lado, que eu vou ali no André Luiz aprender um pouquinho, aí depois eu volto aqui com você. Aí foi o que eu fiz. Eu devorei os livros da codificação espírita, e depois eu comecei Joana de Ângeles até finalizar a série psicológica dela, que é fantástica, fantástica, fantástica em todos os gêneros, assim. Só que são livros difíceis para quem está começando, eu acho. É um livro um pouco complicado de se entender, que a gente precisa acompanhar com o dicionário no lado se a gente não está acostumado com a linguagem da codificação. Mas ela é fantástica, não estou falando mal, nunca falaria, pelo amor de Deus, viu, mãe da dona Babi? Mas isso não impede da gente correr atrás do dicionário, dos livros. É só o tipo de linguagem, porque assim, meio mesmo é um pouco mais simples. Joana é um pouco mais psicológica, André Luiz é um pouco mais técnico, não é? É um pouco mais detalhista com as coisas. Cada um tem seu método, mas o fim, né, o objetivo final é aprendizado do mesmo jeito. Exatamente, perfeito, Babi. Mas pode começar com a sua amiga Joana de Ângeles, que estamos aqui. Nossa amiga, vamos embora. Há nelas a ascensão na seara da luz, onde se movimentam os teus passos. Entretanto, não desejas oferecer o tributo exigido àqueles que se afeiçoam à bênção do serviço. Bom, quer falar algo sobre esse trechinho aí? A live é sua hoje aí, quem vai falar é você. Eu vou falar só complementar hoje. A live é minha? Eu sou convidado apenas. Vamos lá. Aí ela apresenta pra gente o seguinte, que existe trabalho para todo mundo. Então ela apresenta a seara da luz, onde diz o seguinte: não desejas oferecer o tributo exigido àqueles que se afeiçoam à bênção do serviço. Ou seja, ela acabou de chamar o serviço de bênção, assinando embaixo do que diz Allan Kardec na codificação espírita, quando ele codifica para a gente a lei do trabalho. Né? Então existe uma lei do trabalho, que a lei do trabalho ela não é simplesmente sair de casa de manhã e voltar às 7, 8 da noite com o dia de trabalho feito.
né, cumprido, e sim o trabalho de ajudar, de servir, né? É o que nós estávamos comentando no iniciozinho da live aqui. Quantos não são os que nos procuram com problemas muitas vezes maior que os nossos próprios problemas, né? E é onde a gente tem que arregaçar as mangas para servir. Ou seja, é a bênção do trabalho, né? Quer complementar, Babi? E tudo depende muito da intenção, da boa vontade, qualquer tipo de trabalho que você faça, seja dentro de casa, seja no ambiente corporativo, né? E Exato. depende do cargo, se for mais alto, assim, o presidente, ou o diretor, o coordenador, ou um serviço gerais, toda profissão é importante, mas independente de qualquer uma, ou até uma dona de casa mesmo, você tem que fazer tudo com boa vontade, com amor, porque os seus pensamentos, os nossos pensamentos são energia. Até a comida que a gente vai fazer, preparar, vai receber sua energia. Então a gente tem Exato. que se orientar muito bem em relação a pensamento, a vontade, a intenção, né? Tem muitas vezes a gente vai ajudar alguém, mas vai ajudar alguém pensando em retorno, ou então com má vontade. Aquilo ali não vai fluir direito, não. Ela vai acabar recebendo energias não tão boas, porque você está com a má vontade ali de ajudar uma pessoa. Não é por obrigação, só para a consciência ficar limpa, entre aspas. Exatamente. Perfeito. Chegou aí Marquinho, ele falou: tento estudar sempre com o dicionário em mãos, pois às vezes o sentido da palavra muda completamente o sentido da frase. Sim. Verdade, Marquinho. Faço minhas as suas palavras. Bom Chiquinho entrou. Bem-vindo Boa aí, noite. novo integrante É, aí do Espiritismo aí, começou a seguir a gente. Mas, Marquinhos, só complementando, não desista, viu? Os livros de Dona Joana são difíceis, são complicados, mas não desista, porque, pelo menos para mim, Babi, não sei para você, mas assim, de todos, de tantos amigos do plano espiritual que vêm até a gente, né, através dos médiuns, fazer as psicografias dos livros, é um dos espíritos com maior sensibilidade, onde a gente consegue nos enxergar em muitas passagens que ela traz, né? É muita ótica um pouco mais abrangente, né? Ampla, né? Isso, exatamente. Assim, eu gosto dos livros dela. Agora, assim, eu tô começando a gostar dos livros da série de André Luiz, que eu tô estudando aos pouquinhos, um ali, outro aqui. Tá bem, assim. O André Luiz, a gente costuma perceber o seguinte, quem já leu a série de André Luiz vai concordar, eu acho. O André Luiz, ele começou numa linguagem muito mais rasa, né? Quando ele escreveu o Nosso Lar, e a linguagem dele vai melhorando muito depois dos Mensageiros, aí vai até nos domínios da mediunidade lá na frente. Por que vai melhorando? Porque o nosso conhecimento daquelas palavras vai aflorando também, né? Porque quanto mais a gente lê, mais conhecimento a gente absorve. Então, quando a gente chega lá nos domínios da mediunidade, o que era tão difícil pra gente ali no Nosso Lar, a gente já tira de letra. Eu tô estudando ele né? também. Então a gente cresce junto com o André Luiz, nos livros dele, eu acho. E a cada capítulo de cada livro você... Acho que um textozinho é uma palestra inteira, porque, meu filho, é cada... Tô lembrando aqui de umas coisas aqui, mas enfim. Eita atrás de eita. Tô lembrando aqui dos estudos de Davi aqui que eu vejo também. Muito legal, você bora. Quer falar mais alguma coisa? Sim. Ele falou só um comentário do Marquinho. A gente fazendo a nossa parte nos estudos, a própria espiritualidade ajuda. Sim. Exatamente. É aquela questão, né, Marquinho? Todos nós somos médiums, né? E quando nós estamos ali fazendo a nossa parte, tantas e tantas intuições nos chegam para o entendimento, para abrir a nossa mente, né? E também lembranças durante a nossa semana, do nosso dia a dia. Às vezes a gente passa alguma dificuldade e ela não nos derruba porque a gente lembra de algum trecho que a gente leu em algum livro e fala, verdade, você já associa ali, aí você segue em frente e vê que aquela dificuldade, na verdade, tinha uma solução, você que não estava enxergando, né?
Verdade. Vamos lá, como eu continuar aqui. Indagas como é possível a muitos companheiros manterem digna compostura na face, atendendo a compromissos diversos no clima da assistência aos sofredores. Contigo, em todas as tentativas de bem servir, insucessos assinalam os teus movimentos, empurram-te para a retaguarda. Aqui fala de situações em que, apesar de você estar indo no caminho do bem, se esforçando, vão aparecer testes para você desistir, para você desanimar, ficar triste e parar de fazer o que está fazendo. Mas, assim, faz parte. Porque nem todo mundo acredita no que você acredita, nem todo mundo está Cada pessoa tem um nível de maturidade diferente. Então, tem pessoas que acham que a gente aqui, que está fazendo essas coisas aqui, acho desnecessário. Tem gente que não acha, depende muito da maturidade. Então, vão sempre haver críticas, vão sempre haver elogios, né? Quem também está procurando isso, mas vão vir de todos os lados, independentemente do que a gente vai fazendo. Se a gente fizer coisas ruins, vão julgar, se a gente fizer coisas boas também. Então, a questão é você continuar a seguir no foco, né? No foco do seu trabalho no bem, qualquer coisa que você estiver fazendo. Porque sempre vão vir tijolado, vão vir pedra para cima da gente. Ou até a gente também pode fazer isso também, de se colocar no lugar também. A gente também faz isso, né? Então, nessa questão da ótica do lado da gente, vão sempre vir essas críticas, essa ignorância das pessoas que às vezes não entendem. Pode falar aí alguma coisa. Exatamente. E a gente precisa lembrar também que a gente, assim como nós somos assistidos, né, pelos nossos amigos do plano espiritual, de pessoas que nos foram caros em outras encarnações, nosso mentor, tudo isso, nós também somos vigiados por aqueles que não querem que as coisas andem, né, de maneira saudável, que gostam de causar aquela arruaça, que gostam de ver o nosso fracasso e não o nosso sucesso. Então, assim como nós estamos perceptíveis a receber as energias sutis, as energias boas do nosso mentor, dos nossos amigos, se nós nos sintonizarmos com a vibração daqueles que não estão muito afim de ajudar, nós também vamos receber essa carga. Uhum. Né? Então, por isso que Jesus disse no Evangelho, né? Orai e vigiai. Sempre. Porque se você mantém a sua mente na oração e se você se mantém em vigilância, você não vai dar abertura para essas pessoas que querem o seu insucesso. Né? Então você precisa sempre estar vigilante, como Joana disse bem ali, sempre com um sorriso no rosto. Por maior problema que você esteja enfrentando. Vamos tentar manter o sorriso no rosto para tentar transmitir essa coisa boa para aquele que precisa mais que a gente, para aquele que a gente está ajudando. Né? E independentemente do... Porque assim, a gente às vezes só vai ser atingido se a gente também permitir, porque se a gente não tiver na sintonia, não tem como atingir a gente. Exato. É questão da energia, né? Então, se a gente tiver em estado de prece ali, não vai chegar até a gente. Ele vai ali e voltar. Não vai chegar. Agora, quem não estiver muito bem, que estiver muito deprimido ali, aí vai se aproximar por conta da lei de atração, né? De sintonia, lei de sintonia. Que se estiver bom, vai pro bom. Se estiver não vai bom, vai atrair, infelizmente, espíritos que estão infelizes, né? Estão doentes ainda. E, infelizmente, vai atrair. Não vai ser uma coisa muito boa. Vai até piorar a situação que você está ainda, né? Exatamente. Então, é assim mesmo. Vigilância. Muito difícil, não é possível. Todo dia é um pouquinho. Boa noite, Lu. Luciana, eu já ia dar boa noite. Peraí, meu Deus, tô descendo não. Esse comentário escorrendo. Boa noite, Luciana e Betinho que chegou aí. São incompreensões que surgem inesperadas e se transformam em espinheiros da aflição. São dificuldades que nascem miraculosamente impedindo o avanço e se instalam como escolhos de remoção difícil. Aqui fala exatamente o que a gente estava falando antes, que surgem situações para nos testar nossa fé, a nossa vigilância,
Porque, assim, essas situações às vezes aparecem para realmente testar a gente, porque a gente não tem como aperfeiçoar alguma coisa sem fazer aquele tipo de treinamento, né? Você adquirir paciência, adquirir abnegação, ou então resignação para outras pessoas, pelos erros de outras pessoas, ter um pouco mais de paciência em relação ao entendimento, né? Como o outro pensa, se ele errou ou não, você também erra. Aquela consciência de que todos nós erramos. Porque a mágoa aparece bastante quando o erro do outro, você acha que só ele errou e você não erra. E você vai ficar com raiva dele porque ele fez isso. Não. A gente também erra também, né? É aquela consciência de que todo mundo é imperfeito, todo mundo erra. E é a questão de estender a mão, não é julgar. Então, muitos desses sentimentos que chegam de impedimentos do nosso avanço, né? As nossas aflições, é muito da nossa ignorância, de entendimento, de falta de autoconhecimento. Que autoconhecimento e observação é muito importante para a gente conseguir subir um degrauzinho aí na evolução da gente, né? Exatamente. E como você estava falando, Babi, sobre a lei da atração, se a gente der abertura e chegar qualquer um dessas mágoas, desses pré-julgamentos, esse sentimento ele vai se instalar no seu coração, ele vai se instalar dentro de você e você vai ficar alimentando ele por conta da sua mágoa, por conta do seu orgulho, a sua vaidade. Então a gente não pode dar abertura para isso. A gente precisa seguir firme, né, no caminho, por mais difícil que ele seja. Às vezes acontece cada perrengue na nossa vida, às vezes a gente tropeça no nada, né? A gente achava que não tinha nada na frente, a gente acaba tropeçando e esborrachando a cara. É normal, mas né? Tenha certeza. Sabe aquela frase que diz: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima? Não fica se lamentando pelo escorregão. Levanta, sacode a poeira, segue em frente. Porque lá na frente virão outros e outros problemas que você vai precisar passar. Para aí então vir a felicidade, sabe? Não sei se vocês já leram, pessoal, e Babi também, aquele livro, A Cabana. Já. Se não leram, leiam, vale muito a pena. Aqui Chorei. Tem uma frase num capítulo. Somos dois. Tem uma frase que diz assim: não é possível conhecer o verão sem antes passar pelo inverno. Então é preciso a gente passar pelos nossos problemas, pelas nossas dores, para alcançar a felicidade. Só que a gente só consegue passar pelos nossos problemas, voltando um pouquinho ao que foi falado, se a gente conseguir se manter em prece e sempre vigiar, para nada de ruim acoplar na nossa energia e ficar ali alimentando nossas tristezas. Sim, a influência, né? Betinho falou Exato. Aqui. E lembrando que, como estamos em constante aprendizado, vibramos em ondas altas e baixas. Então faz parte estar bem ou não. Mas é importante adotar sempre ações e atitudes positivas, sim. Atitude positiva, pensamento no bem, estado de oração vai atrair nossos irmãos, né, que querem nosso bem. Mesmo nas dificuldades, levar o sorriso nos lábios, o otimismo. Isso não é camuflar a dor. Experimente com uma nova perspectiva e nos auxilia a sair melhor em qualquer situação. É você passar pela dor, autoconhecimento. Passar pela dor com mais leveza. Porque a dor não vai deixar de estar ali, porque você precisa passar. Porque é para o seu aprendizado. Então você tem que ter essa consciência de que aquilo ali vai embora, mas você tem que passar por aquilo ali com mais leveza, né? Você percebendo que você precisa aprender algo. Você não vai entender na hora, vai ter um tempo. Cada problema, cada situação que aparece é um tempo diferente. Pode demorar um mês ou meses para você entender, mas vai ter um dia que você vai amadurecer depois daquele problema e você vai sair mais forte, né? Sempre é aprendizado, sempre é alguma coisa de boa que tem no final, né, da história. Exatamente, Babi. Pode seguir. Pode? São lutas que recrudescem, violentas, graçando como labaredas voluptuosas, devorando a alegria. São dissabores que se repetem continuamente, amargando o pão da esperança. É aquela situação, ela vai
continuando o raciocínio, as situações vários tipos de situações que aparecem no nosso caminho que vão tirar nossa alegria, né? São testes, né, diários que a gente tem justamente para a gente desistir, que ele fala aqui. São lutas que recrudescem violentas, graçando como labaredas voluptuosas, devorando a alegria. As situações que são gatilhos que nos fazem a gente fazer com que a gente fique polarizado, fique estressado. Oh, meu filho. Caiu aqui, né? Olha eu estressado aí, ó, com lutas voluptuosas. Pronto. A situação é essa aí, entendeu? E também... Pode falar. E é aquilo que você estava falando quando você estava respondendo o comentário do Betinho. A pior dor que existe é aquela que não é vivida, eu acho, né? A gente precisa viver a nossa dor. A gente precisa sentir a nossa dor, a gente precisa viver a nossa dor. Como o Bestinho falou, a gente sempre vai vibrar em ondas altas e baixas, a gente sempre vai ter momentos bons e momentos ruins. Porque se a gente voltar na codificação de Kardec, ali diz, né? Aqui, quando Jesus disse, a felicidade não é deste mundo, né? Por quê? Porque aqui é um mundo de provas e expiações, né? A gente está aqui para evoluir. Mas cabe a nós a maneira que a gente vai escolher passar por essas lutas, por essa dor. A gente vai pegar o escudo e a espada e vai enfrentar? Ou vai ficar ali caído com medo da próxima? Porque vai aparecer, não é? Que a vida sem... Às vezes a gente acha que uma vida sem... de paz, né? Uma vida leve, uma vida feliz, é uma vida sem problemas, sem obstáculos. Eu quero tirar todos os obstáculos da minha vida, eu quero viver feliz, em paz, eternamente. Mas não é desse jeito, né? Porque, assim, não que a gente precisamente precisa, a gente tem que sentir a dor, mas não precisamente, a gente precisa, assim, ficar sofrendo por muito tempo, porque é a opção da gente, tem que aprender. Mas, se a gente puder evitar que aconteça essa dor, a gente evita, senão... Vamos passar, tranquilo, vamos lá, seguir e continue a nadar, como fala Anderson aí, que tá meio sumido aí, daqui a pouco ele aparece. Né? Exatamente. Você continua, Gabi? Vamos lá. São perseguições gratuitas que estabelecem pânico e agonia na casa mental, atemorizando e zuzindo o aflito. São amigos que desertam frequentemente, deixando compromissos pesados que se fazem fardos esmagadores, e apresentas as mãos calejadas aos pés feridos, o rosto gotejando suor, o coração magoado. Vamos dar uma paradinha aqui, acho que a próxima já é o outro lado da história, né, que ela fala. Não, eu acho que só a última aqui, Babi, para finalizar. No entanto, eles, os que sorriem, também experimentam fortes vendavais nos postos da luta. Da luta. Né? Tá certo. Então aí, o que diz, né? Que são perseguições gratuitas que estabelecem pânico e agonia na casa mental. Né? Quando a gente está com algum problema e a gente tem um trabalho a efetuar, seja um trabalho material, seja um trabalho espiritual, qualquer coisa que vá tirar a atenção daquele problema torna-se prejudicada, né? Porque o nosso corpo, ele vive uma constante agonia por aquele problema. Quantas não são as pessoas que têm um problema em casa, né? E diz, hoje eu não consigo trabalhar por conta daquele problema. Eu não consigo fazer aquilo por conta desse problema. Aí, né, eu estava até falando aqui em casa esses dias, né? A gente tem duas opções, né? A gente deixa o problema nos dominar, ou a gente tenta dominar o problema. A partir do momento que a gente fixa a ideia no problema e não tira aquela fixação daquele problema, a gente está deixando com que o problema nos domine. Né? A gente está deixando a oportunidade passar. Quantas não são as oportunidades que passam à nossa frente e porque a gente está ligado naquela preocupação, naquele problema, naquela dívida que a gente tem, naquela pessoa que nos fez mal,
a gente não consegue aproveitar essa oportunidade. Então a gente precisa ficar mais vigilante, a gente precisa ficar mais atento a tudo que acontece na nossa vida, né, Babi? E muitas vezes, realmente, pelo fato da nossa evolução ainda, quando chega o problema na nossa porta, a gente já fica um pouco cismado assim com medo, será que eu vou conseguir passar? Mas a gente tem que ter a noção de que a gente vai sentir a dor, sim, a gente tem que aprender a viver a dor, a sentir, mas também tem que lembrar que a gente nunca está só, a gente sempre está bem assistido, bem acompanhado, e se a gente vai conseguir ficar numa boa sintonia, a gente vai aprender, né, a pegar a receber as mensagens, as intuições dos nossos amigos, para poder a gente ver alguma solução naquele caos, porque muitas das vezes está um caos. Você tá tão agitado que às vezes você não consegue parar ali para pensar, né? Pensar mesmo. Então você tem que, com isso você tem que ir aprendendo. O engraçado é que cada problema que chega e vai embora, os problemas que vão vindo depois são um pouco mais trabalhosos. Por quê? Porque Deus sabe da nossa capacidade. A gente aprendeu ali, vão vir mais e vão vir até a gente tirar ficar o que é necessário e retirar o que não é necessário, não é? Acolher e deixar ele embora. Isso. E algo muito importante vão vir problemas mais trabalhosos, mais dificultosos, porém, aquele problema que você superou, tenho uma certeza absoluta. Se vocês se propuseram a enfrentar e passaram pelo caos, pela tormenta, daquele mal você não cai mais. Então, Deus, Ele é tão bom, ele é um Pai tão bom, misericordioso, que Ele dá exatamente as provas que a gente precisa passar. Se a Babi precisa enfrentar um problema X, e ele sabe que ela precisa enfrentar o problema X, e o irmão ou a irmã dela não precisa viver o mesmo problema, ele dá o problema Y para a mesma família, mas dá o problema dela, somente para ela passar. Por quê? Porque ela precisa daquele aprendizado para essa vida, que vai tornar a Babi muito mais forte lá na frente, seja nessa ou seja em outra vida mais para frente, né? Então, todo conhecimento que a gente tem fica em nós. O conhecimento, ele é do Espírito, ele não é da carne. Então ele vai acompanhar a gente para onde a gente for. E lá na frente, por graças a esse conhecimento, a gente não vai cair do mesmo problema. A gente vai cair de outros, porque outros virão, como eu disse, a gente está no mundo de provas e expiações. Mas daquele problema que foi tão difícil para a gente passar, aquele problema que doeu tanto no nosso peito, aquele mal ele não vai fazer mais para a gente. Sabe, a gente cria imunidade, a gente cria anticorpos contra aquele problema, graças à bondade de Deus, né? E um detalhe que a gente tem que lembrar, vai falar ainda? Não, pode falar, eu falo demais. Um detalhe que a gente tem que falar aqui é que tem a questão da nossa responsabilidade com nossos atos do passado ou dessa ainda. Aí a gente ainda pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Talvez realmente seja uma prova para você treinar sua paciência, sua resignação, tal e tal. Mas também pode ser coisas que você tem que passar porque você agiu de uma forma infeliz no passado e você tem que aprender algo novo, alguma coisa realmente. É aquela questão da responsabilidade. Você, às vezes a gente erra e bota a culpa nos outros, só dos outros, e acha que não fez nada de mal. E tem esse detalhe também, da responsabilidade dos nossos erros, né? Mas também não é porque a gente errou para ficar se martirizando, como a gente falou anteriormente, que é você ser responsável, mas você também não ficar se martirizando, não ficar entristecido e continuar a nadar, né? Continuar andando, levanta a poeira e vamos embora. Né? Exatamente. O erro, ele tá aí para acontecer, né? Nós somos errantes. Então não adianta que a gente sempre vai errar. Sempre. O erro ele vai fazer parte da nossa vida. Mas o que vai dizer é o quanto a gente quis acertar com aquele erro. E o quanto a gente aprendeu com aquele erro para acertar da próxima vez. Né? Eu acho que o que importa não é o erro. É quando você se levanta, não é? Não é os momentos que você cai. Porque cair pra gente ainda é normal. Enquanto na nossa evolução. Mas
aquele momento que você se levanta, que você vigia, que você pede auxílio, é o que importa. Quem tem que lembrar é isso. Sempre tem algo a aprender, sempre... E ter a humildade de pedir ajuda, porque às vezes a gente acha que não merece ou não precisa de ajuda. Não é? Exatamente. Chegou aí Pingo, que eu não lembro do nome. Seja bem-vindo. Vitor, João Carlos. Ah, um desses comentários escorregando. Vitor, João Carlos. Natália. De Alves, seja bem-vinda. É só esse pessoal que chegou. Vamos lá. Exatamente. Só um comentário aqui, Babi. Pode falar. O João, não sei se é João Carlos sim, ou José foi. Carlos. Esse ele eu colocou, perdi aqui. Todo problema tem um propósito em nossa vida. Exato, exatamente. Deus vai colocar aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Tenha certeza disso. Nada é por acaso. A família da gente é onde a gente tem que estar mesmo. As pessoas que estão ali é porque é o necessário. Mas muitas vezes a gente é tão ignorante que, porque fulano, não suporto ver a cara de fulano. Fulano para mim, se não fosse da minha família, seria melhor. Por que será que está na nossa família? Criatura. Vamos lá. Cadê onde eu parei? Assim. Enquanto impõem ao rosto a expressão de alegria, não raro carregam o coração transformado em brasa viva a requeimar insistentemente. Durante o tempo em que ajudam, conduzem a mente abrasada, confundindo a inquietude que portam com a aflição do próximo. Transformam a dor em expressão de combate e lutam, sem queixumes, certos de que a transferência do dever gera problema complicado para quem busca fugir. Aqui fala de uma questão da gente, apesar das dores, das nossas lutas que são necessárias, porque o trabalho em si ele é divino, ele é uma ferramenta de crescimento, não é uma coisa negativa, qualquer tipo de trabalho, né? Então, ele diz aqui, para a gente, quando aparecer algo à nossa porta, a gente enfrentar. Porque quando a gente foge do problema, ou foge de algo que a gente precisa aprender, a gente vai sofrer mais. Vai deixar acumular aquilo ali e vai chegar a um ponto que vai explodir, né? Você pode ter algum problema, alguma doença, um problema de psicológico, ou então consequências muito graves espiritualmente também. Se no caso, infelizmente, se a gente desencarnar um pouco mais cedo, não sei, depende só Deus sabe o dia que a gente vai, né? Mas dependendo muito do nosso entendimento, assim, a gente tem que procurar buscar não fugir, porque quanto mais foge, mais a bola de neve fica maior e mais difícil de enfrentar, não é? Então, a gente buscar sempre ali, observar quando chega, observar o que tem para aprender, o que é útil, o que não é útil, o que vale a pena ouvir, o que não vale a pena ouvir, né? Filtrar, não é? E isso aí vai sair mais forte daquilo ali. Exatamente. E ela diz o seguinte, um trecho muito legal que ela disse o seguinte: transformam a dor em expressão de combate e lutam, como você bem disse, sem queixumes, certos de que transferência do dever gera problema complicado. Sem queixumes, quantos não foram os dias, falando por mim, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês também, a gente reclama tanto porque tem que acordar cedo para trabalhar. Quando a gente era pequeno, a gente reclamava de acordar muito cedo para estudar. A reclamação, ela faz parte da vida, né, do ser humano. É difícil ver algo que a gente faz de bom grado, com um sorriso no coração, sem reclamar nem que seja um pouquinho, né? Aí a gente pensa, se não tivesse que acordar cedo para trabalhar, mas se também não tivesse um trabalho, se não tivesse que acordar cedo para estudar, mas também não tivesse a oportunidade do estudo, né? Sempre quando nós tivermos um problema e nós formos nos queixarmos desse problema, nos queixar desse problema, ficarmos tristes por conta desse problema, que muitas vezes nem é um problema, né? É o que a gente enxerga como um problema. Pensa no seguinte: quantos não são os amigos, quantos não são os irmãos que queriam estar ali com aquele nosso problema?
porque possuem problemas muito maiores, né? E muitas vezes os nossos problemas são grandes, mas não adianta transferir o dever. Sabe, você teve, digamos que uma das maiores aflições, eu acho, da vida, é perder alguém que a gente ama muito, um desencarne, né? Aí a gente se queixa tanto, por que Deus levou, por que isso, eu não mereço passar por isso. Aí a gente pensa, será que muitas vezes é uma mãe, muitas vezes é um pai, muitas vezes é um irmão? E a partir desse desencarne, a nossa vida muda de um jeito que a gente começa a nos enxergar de outra forma, a nos virarmos, fazer tanta coisa que a gente não fazia porque nós tínhamos aquela pessoa ali. Aí a gente pensa, será que Deus não está ensinando a gente a ser uma pessoa melhor, né, através dos problemas? Quantos e quantos não são os problemas que vêm e a gente quer que bata e volta? Nunca a gente fala obrigado pelo problema, mas me ajuda a passar por ele. Né? Muitas vezes a gente deita na cama, na hora de dormir, fala, Deus, me tire esse problema. Mas a gente não pensou ainda em falar para ele, Deus, se eu preciso passar por esse problema, então me ajude a passar por esse problema. Me indique o caminho, porque eu confio em você. Eu sei que eu vou sair mais forte. É a questão da fé. Quando a gente tem fé, quando a gente confia de que tudo está sendo colocado na nossa vida por um propósito, os problemas se tornam um pouco, não mais fáceis, mas eles se tornam mais superáveis. Né, Babi? Falou tudo aí. Vamos continuar aqui. Manda ver. Não te lamentes, nem ambiciones uma paz inoperante a medrar na indolência. Sustentando o monumento, a base desconhecida não reclama sua posição inferior. Todavia, sem ela, a obra de arte não teria apoio que lhe favorecesse a contemplação e o brilho. Aqui ele fala que esses problemas que a gente passa, toda a nossa vivência, experiência, são a base para que quando as outras chegarem, a gente passe com mais coragem, mais resiliência. São como se fossem baterias, né? Recarregáveis, que a gente, quando for descarregar, chega mais, carrega de novo e vamos passando novamente. E vai passando, e quanto mais problemas chegam, mais forte a gente fica. É como se fosse uma base mesmo, um porto seguro, não é um... Eu não tô vendo a palavra. Né? Isso. O alicerce pra gente, a cada episódio que chegar na nossa vida, seja coisas boas também, que a gente aprende muita coisa, ou coisas ruins, negativas, né? Aparentemente negativas, a gente saia mais forte, não é? É como se fosse realmente os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus são uma base pra gente. É a base. Caridade. Pra gente conseguir ali, ó, passar com mais leveza, com mais coragem, né? E a cada problema a gente sai sempre mais forte. Sempre tem algo, mesmo se demorar, a gente no momento passar muito tempo chorando, sofrendo, vai ter um dia que a gente vai respirar ali e vai entender por quê. Só lá na frente que a gente entende por que a gente está passando por isso hoje, né? E tenho certeza que se a gente não entender nessa, a gente vai entender na erraticidade ou na próxima vida. A explicação ela vai vir. É o tempo do espírito, né? Cada pessoa aqui tem um tempinho ali. E aí, infelizmente, a gente não tem paciência para esse tempo com as pessoas, né? A gente acha que as pessoas é o mesmo tempo da gente. A gente tá entendendo uma coisa, a outra pessoa também vai entender. Infelizmente, a gente quer impor muita coisa. Tô falando pra mim também, né? Pra gente aqui. Quer impor muita coisa, quer dizer que o outro deve fazer ou não falar, né? Mas cada um tem um tempinho diferente aí de amadurecer, de seguir. E a gente tem que ter paciência com isso também. Cada um de nós estamos em um grau de evolução diferente, né? Muitas coisas, por exemplo, usando nós dois aqui, muitas coisas a Babi passou na vida dela que eu nem imagino que ela passou, que tornaram ela mais forte. E que se eu fosse passar, para mim ia ser um tormento, porque eu não estou nesse grau de evolução. E vice-versa, né? Muitas coisas eu passei por aqui que talvez para a Babi seria muito difícil, porque ela, ou não, talvez seria muito fácil, porque ela já tenha passado isso até em outras
outras vidas, né? Então, exatamente o que você falou, a gente não pode exigir do outro que seja igual a nós. Todo homem, eu acredito, que tem algo a ensinar. Por mais simples que seja, por mais infeliz que seja, por mais pobre que seja, todo homem tem algo a ensinar. Porque muitas vezes a gente está em busca do conhecimento intelectual e nos falta o conhecimento moral. Que aquela pessoa pobre, aquela pessoa humilde pode nos dar de uma maneira que faculdade nenhuma daria. Nenhuma. O conhecimento moral a gente não busca em livros, a gente não busca em faculdades. A gente busca exatamente nas provas da vida. A gente busca no problema do outro. A gente busca nos dois conselhos que Jesus nos deixou. O amor e a caridade. Ali mora o conhecimento moral. E muitas vezes a gente fica só em busca do intelectual, né, Babi? Pois é, isso que você falou agora vai vir a próxima trechinho do livro aqui. A dor anônima e silenciosa é a base do êxito de qualquer empreendimento. Que no caso a dor do outro, né? Que às vezes a gente acha que a nossa dor é maior que a do outro, mas tem tanta gente passando por tanta coisa que se fosse a gente não estaria. E tem gente que tem tanta dificuldade e é tão sorridente, tão feliz. Quando a gente vê, nem parece, não é? Por conta da força dela, da resiliência dela. E a gente, às vezes, tem um problema pequenininho ali e fica se lamentando ali. Porque eu sofro tanto. Lembrei da novela aqui. Porque eu sofro tanto, não é? Ó céus, ó vida, né? Pode complementar, se quiser. A gente tem um tempinho ainda aqui. Você falou bem. Pode ir pro próximo, que tem mais coisa legal ali, eu acho. Tem. Seja a honra de quem serve a satisfação de servir. Seja a honra de quem serve a satisfação de servir. É simplesmente você estar bem, feliz por ajudar alguém, por ver alguém bem, alguém bem mentalmente, bem psicologicamente, do jeito que ela está ali feliz. Não é porque você vai atrás de alguém para ajudar e você quer receber algo em troca, não é? Você esperar, eu vou ajudar fulano porque eu vou receber um trocadinho ali, vou receber alguma coisa dela, aí eu vou ajudar ela. Não, mas porque simplesmente para você sentir que a outra pessoa está bem, que a outra pessoa está melhor na situação que ela estava. Pode ser emocionalmente, pode ser material, dinheiro ou não, de qualquer forma, não é? Então esse é o ponto. Exatamente. Eu vou só citar um acontecimento que foi até recente, um pouco antes da pandemia, né? Que a gente estava presencial no centro, tal, nos trabalhos espirituais, tal. Teve um dia que tão difícil, mas tão difícil para mim, assim, difícil por problemas que ocorreram naquele dia, difícil por ter acordado muito cedo, eu cheguei no trabalho aquele dia às 7 horas da manhã e, tipo, para quem não mora em São Paulo, para quem não conhece São Paulo, daqui para o outro bairro é tipo 1 hora, assim, é o caos. E eu acordei, tipo, muito cedo. E foi um dia difícil no trabalho, foi um dia difícil com as pessoas, foi um dia difícil em todos os sentidos. Aí saí do trabalho, fui direto para o centro, que ia ter um trabalho espiritual. Aí eu trabalhei a serviço da espiritualidade. Depois emendamos um trabalho social, que era montar cestas básicas, porque era uma sexta-feira e no outro dia a gente ia entregar. Foi assim uma loucura. E eu cheguei em casa muito tarde. E seria um dia que seria banho, cama, sem olhar para nada nem para ninguém, de tão cansado que eu deveria estar. Mas aí a surpresa, eu não estava. Porque por mais que o dia foi difícil, boa parte desse dia eu passei a serviço do outro. Então não cansou tanto, né? E eu já tive dias dentro da minha própria casa que eu não fiz nada elevado a nada,
eu não ajudei ninguém assim, e descansei o dia inteiro e cheguei no final do dia morto de cansado, né? Então, quando a gente se propõe a arregaçar as mangas, fazer o bem e trabalhar a serviço do outro, eu acredito que o seu cansaço também ele é tirado para que você possa sentir as bênçãos da espiritualidade, sabe? A espiritualidade está sempre nos acompanhando. E tenho a certeza que através de passes, através de água fluidificada, através das energias espirituais, o seu cansaço ele vai ser tirado desde que você esteja arregaçando a sua manga para fazer o bem ao próximo. Atenção, então, a gente precisa fazer isso sempre com um sorriso no rosto. Se a gente faz isso como se fosse um fardo, opa, volta 2 casinhas no jogo de tabuleiro e entenda primeiro o porquê desses trabalhos, para depois fazer com um sorriso no rosto, porque senão aquilo vai te cansar de uma maneira que você vai ficar como se fosse atropelado por um caminhão. A gente precisa fazer com um sorriso no rosto, o sorriso é combustível, né, Bárbara? Né, Bárbara Coutinho? A Natália colocou um comentário aí. Deu uns arrepios aqui. Tudo que eu precisava escutar hoje. Que bom, Nath, que bom. Que bom. E eu passei por isso também uma vez, foi no Natal 2019 para 2020. E eu, no centro que eu frequento, teve um almoço de Natal para as vovozinhas lá, quem dá assistência às vovozinhas, dá sopa, faz palestra lá, dá feirinha básica. Aí teve um dia do almoço lá, bem cedinho, aí teve almoço, teve palestra, teve um lanchinho também. E foi um dia muito cansativo, para lá e para cá, tem que lavar ali, limpar ali. Aí eu saí quando estava realmente limpando tudo, o pessoal tinha que ir embora, aí eu cheguei em casa, era o quê? Eram umas 4, 5 horas da tarde. E ainda tinha roupa para lavar em casa. E eu ainda consegui lavar a roupa, eu não estava cansada. Eu não estava. Aí eu, caralho. Obrigada aí, Aí tem dia que acorda, dá uma varridinha na casa, já tá morrendo, né, dona Babi? Menino. Vamos terminar aqui. Vamos embora. Vamos lá. Aprende assim a transformar as lágrimas com que o dever te experimenta em sorrisos de alento para os mais tíbios, e certo de que todos na luta estamos sofrendo para aprender e chorando para servir. Liga o pensamento ao Senhor, que até hoje, sem reclamação, não encontrou em nossas almas um lugar seguro para a paz e o justo repouso. Aprende assim a transformar as lágrimas, né, em sorrisos. Como é difícil, né? Transformar lágrimas em sorrisos se a gente for olhar para os nossos problemas. Agora pensem o seguinte, se é difícil transformar lágrimas em sorrisos quando nós estamos sofrendo, imagina você transformar as lágrimas do outro em sorriso. Porque você não sabe a dimensão do problema do outro. A gente não sabe a dimensão que machuca o coração do outro, aquele problema. Então, a gente realmente tem que encarar tudo e qualquer coisa que nós formos fazer como um dever. E um dever que a gente vai aprender e sair alguém melhor. A gente tinha até comentado, né, Babi, na última live, de não importa o tamanho do passo que você dê durante o dia. Não importa o quanto você avance em relação à sua evolução durante aquele dia. Mas nunca a gente pode se permitir ficar parado. Porque se a gente fica parado, a gente está deixando de aproveitar as oportunidades e muito pior do que isso, deixando de ajudar aquele que talvez precise muito mais do que nós, né? É verdade. E esses momentos assim é sempre crescimento, sempre alegria, né? Sempre aprendizado. A gente deve guardar
sempre esses momentos sempre são guardados na nossa memória, na nossa alma. E sempre que a gente estiver triste, sempre tiver acontecer algo, a gente lembra desses momentos, né, de vitória. Às vezes a gente só lembra dos acontecimentos negativos. Às vezes tem até momentos que a gente consegue, tipo, ter paciência com alguém, ou então ficar em silêncio em certos momentos. Isso são pequenas vitórias, então a gente tem que lembrar desses momentos. Não é lembrar dos momentos que a gente errou, claro, que erro é uma coisa ainda saudável pra gente, saudável não, é natural. Mas a gente não tem que estar lamentando, estar fixando só naqueles erros, mas mais nos acertos, né, do que nos erros. Exatamente. Jesus, quando passou pela terra, ele disse o seguinte, né? Vós são deuses, todos vós são deuses. Então, o que isso significa? Isso significa que o nosso Pai, o nosso Deus, ele vive em cada um de nós. Ele está dentro de cada um de nós. Então, ali, como diz Joana de Ângeles, um lugar seguro para a paz e o justo repouso. Não existe lugar mais seguro para a paz e para o nosso repouso do que dentro de nós mesmos. Sempre que nós tivermos um dia difícil, sempre que nós tivermos uma dificuldade de não conseguir colocar o sorriso no rosto, quando for de noite, que a gente possa entrar no nosso quarto, se fechar em oração, em meditação, olhar para dentro de nós e pedir para aquele Deus que mora dentro de nós a força que a gente necessita para passar por aquele momento. Né? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo que a gente precisa, Deus conhece todos os nossos problemas. Mas tenha certeza que a espiritualidade, ela vai estar do lado daquele que está pronto para encarar os problemas de frente, aqueles que não viram as costas para o problema, aquele que vê a dificuldade, mas mesmo com a dificuldade quer evoluir, quer passar por essa dificuldade. Né? Tenha certeza que todos nós somos acompanhados por espíritos fantásticos, que o nosso mentor muitas vezes só está esperando nós baixarmos a guarda, permitirmos a aproximação dele para que ele nos abrace e fale: eu estou contigo, vamos, aquela ponte está toda quebrada, mas eu vou te carregar, a gente vai se ajudar, um vai dar a mão para o outro e vai passar por aquela ponte. E fora o nosso mentor, tantos e tantos espíritos que estão no outro plano, que nos amaram nessa vida e em outras vidas, que se propõem a nos ajudar diariamente. Então, a gente nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Vocês estão aí, a Babi está aí. Vocês estão me dando forças, por exemplo, para enfrentar os meus próprios problemas. Então, muitas vezes a gente não está aqui passando palavra bonita ou ensinando. Não, a gente está aqui aprendendo. Porque se não fosse esses encontros, né, Babi, talvez a gente não teria força para passar pelas nossas dificuldades. Porque aqui a gente consegue se unir, a gente consegue enviar energias positivas para todo mundo e receber também essas energias positivas, né? Eu vou ler os últimos comentários aqui pra gente terminar aqui. Por conta do Instagram, que às vezes é um pouquinho mal. Aí fecha a gente. José Cláudio, sempre gosto de dizer em minhas palestras: os sorrisos abrem portas que a tristeza houvera fechado, né? Ou uma porta se fecha, outra se abre, o sorriso é que faz com que isso aconteça. E Natália falou: um dia recebi uma psicografia que dizia assim: a inércia causa dor e medo. Isso me ajudou profundamente. Concordo. Exato. Zelda, cadê, meu Deus? Ai, Jesus. Em todos os momentos, a oração é a base de tudo. Sempre. Sempre. Então é isso, pessoal. Eu acho. Quiser fazer as considerações finais, meu querido, aí. É isso. Eu acho que eu só tenho a agradecer por você, Babi, por todos vocês que estiveram presentes hoje. Tenho a certeza que vocês ajudam a gente demais, demais. Para quem chegou agora, a live vai ficar gravada, foi um bate-papo legal. Tenho certeza que vocês vão extrair, nem que seja
um pouquinho aí para o dia a dia de vocês. É isso, dona Bárbara Coutinho. Obrigado pelo convite mais uma vez. A próxima é você que vem, tá? No meu canal. Você já está convidado a partir desde já. Nem sabia disso, nem sabia. Tá bom, obrigada a todos aqui que estão presentes. E vocês colaboraram bastante aqui com os seus comentários, seus ensinamentos, né? E a espiritualidade amiga aqui presente também, agradecendo também. E que Jesus abençoe seus lares, seus corações. E já já é a live do encontro. Vocês vão sair daqui e vão para lá, se quiser. Mas umas palavras de conforto, é direto, vai? Troca direto. Bora. Obrigada, minha gente. Beijinho no coração. Beijo, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite.